Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos, com a permissão do Mestre Jesus e da equipe espiritual Paz e Luz, que daremos início a mais uma live. Hoje, com o tema Saúde Mental Importa, estaremos aqui trazendo a nossa convidada, nossa parceira já do Papo de Amigos, com várias participações aqui com a gente. A doutora Roberta Viviane vai trazer esse assunto tão importante para nós aqui nos dias atuais, que é a questão da saúde mental. A gente vê os números alarmantes de depressão, suicídios, ansiedades, transtornos mentais, a cada dia mais aumentando e também atingindo a juventude, as pessoas mais jovens. É uma verdadeira pandemia mundial que estamos vivendo. Então é muito importante, aproveitando o Janeiro Branco que se encerra hoje, nós temos também a questão do Setembro Amarelo, mas saúde mental é algo muito sério que tem que ser falado o ano todo. Então é sempre bom a gente estar aqui trazendo, recordando, falando sobre, ensinando como lidar quando a gente tem um parente, quando nós mesmos estamos passando por esses problemas, e nada melhor que uma especialista no assunto para esclarecer as nossas dúvidas de como resolver tudo isso, tá? Eu peço a todos, como sempre, que participem da live, trazendo perguntas, dúvidas sobre o assunto. É muito importante a participação de todos. Lembrando a todos também que a nossa live, ao término, fica salva no nosso canal no YouTube, que é o www.youtube.com/Papo de Amigos 10. Vocês entram lá, tem todas as nossas lives salvas. Você pode curtir os vídeos, deixar seu comentário, críticas, sugestões. Então é muito importante a participação de todos. Não esquece, entrou lá no nosso canal, se inscreva no nosso canal. É importante também, assim, quando a gente adiciona um novo assunto, você já recebe a notificação que tem um vídeo novo no nosso canal. Então dá para você também compartilhar os vídeos. Você também não teve como assistir, pausa, falta outra hora. Então é muito importante também ficar salvo aqui no perfil no Instagram. Isso é muito importante. A nossa convidada já está online, o Matheus já está online. Vou adicionar eles para a gente iniciar a nossa live, como sempre, agradecendo a presença de todos aqui na live. Meu amigo Pena já é nosso parceiro aqui, está toda terça-feira com a gente, dando boa noite a todos aqui. Então depois eu vou lendo aqui os comentários, as perguntas. O boa noite, Diálogo com o Espírito também. O Rogério está aqui, a Gi, a Tami, a doutora e a Miliane Augusto também está aqui com a gente. Vou adicionar para a gente começar o nosso... para a gente dar início, que esse assunto é muito importante. Então, quanto antes, quanto mais tempo, sempre é melhor, a gente esclarece mais as dúvidas, tá? Então, eu estou tentando aqui adicionar o Matheus, já adicionei, ele já apareceu. Boa noite, meu querido, tudo bem com você? Eu tô sensacional, hoje é o melhor dia da minha vida, menino. Como vai você? Com a graça de Deus, tudo bem. Aqui na minha cidade está uma maior chuva, uma chuva forte. Se caiu o sinal, é mesmo. Tá muito chuva, tá chovendo forte. Mas você tá bonitão, hein? Nossa, corte de cabelo novo. O que tá acontecendo? Você tá bonito demais, hein, Romulo? Olha que menino mais caprichado, rapaz. Olha o penteado dele, que capricho. Esse cabelo assim, nesse estilo aí, é meio cabelo cavó-pente, sabe? Uma boa noite pro Pena aí. Esses dias eu liguei pro Pena, mandei mensagem que o Rômulo desapareceu, sumiu do mapa. Eu achei que tinham sequestrado ele, estavam pedindo algum dinheiro para devolver o menino. Aí o Pena falou assim, não, vi ele ontem, ele tá bem, né? Sabe como é que é, né? Esse sorriso no rosto dele aí, eu não sei, estou desconfiado de alguma coisa, mas vamos deixar para lá. Uma boa noite para todos. Hoje uma conversa boa, hein? Eu que sou um sobrevivente da depressão,
Ah lá, olha quem apareceu, rapaz! Hoje chove mesmo. Por isso a chuva. Temos dois Ô, convidados, Não, a hoje doutora chove. e o professor Luiz. Tudo bem, professor Luiz? Seja bem-vindo. Rômulo, boa noite. Rapaz, eu tenho um negócio para contar. Tem pessoas aí que trabalham só até as 3 horas da Você tarde. está brincando? Você passa na loja do cidadão, 3 horas da tarde, a funcionária fala, ó, foi malhar, tá andando de bike por Mas aí. você sabe o motivo de tudo isso, né, professor? Tá chegando aquele campeonato, né? Então, aquela preparação de sempre tem que manter. Ele está tentando o tricampeonato, né? Então, não pode perder o título aí, que em breve nós vamos divulgar aqui no canal para todos participarem e lá votar nele, né? Que é o concurso lá em Eu Pirassununga, fui muito pegar até um famoso. fone de ouvido para escutar melhor. Então, tudo bem o sinal aí, Matheus? Som, imagem, Agora, professor? agora tá dando, deu uma travadinha, viu, Romulo? Para Deu mim também tá uma. travando. É que eu falei, aqui tá uma chuva muito forte, tá? Então, se cair a live, eu vou tentar entrar novamente. Se eu demorar muito, vocês iniciam a live, chama a doutora. Então, vamos adicionar a doutora. Eu coloquei o fone de ouvido aí, se der alguma interferência, alguma coisa, vocês dão um alô para mim. Vamos trazer a nossa convidada aqui. Professor, seja bem-vindo. Matheus, vamos iniciar hoje O professor passou na loja esses dias, mas pergunta se ele comprou um sapato para a esposa. Só Rapaz, passou. o homem aqui, ó. Só E passou. tava na promoção, né? É. Não, eu fui hoje às 15 horas. Ah, quem Pô, chegou! Boa noite, Ah, doutora. Boa Tudo noite. O meu bem? fone Bluetooth, ele não gosta de ficar ocultinho. Ele quer que todo mundo escute o que a gente está falando. Porque toda vez que a gente entra em live, só com vocês ele desliga. É um dispositivo que a gente tem na live Boa aqui. noite, Como gente. nós somos pobres, a gente não usa fone, então quem usa a gente faz na Feliz pane mesmo, não Feliz ano funciona. novo para vocês, que eu não vi Feliz ainda. ano Muita novo, saúde, feliz ano que o menino Jesus novo. abençoe a todos grandemente. Que assim Fico tão feliz. seja. Esse senhor de camisa branca, alguém pode me apresentar? Eu não me Esse lembro. aqui, né, doutora? Esse aqui, Pra mim né? ele tá De em vez em cima. quando. Pra mim ele tá em cima. De vez em quando ele aparece. De É, vez em quando ele doutora, aparece. Ó, prazer, seja bem-vindo. Eu procurei até seu Instagram, não encontrei. É um mistério esse homem na nossa vida. Você sabe o que nem, acontece? ó. O cara começa a participar Conta, do Big Rômulo. Brother, ele tá lançando um novo livro, então o cara tá bem famoso. Então, Big Brother. Isso, ele fez uma participação recente, foi um sucesso, né, Matheus? Sucesso. Bombou as redes sociais do professor, vocês podem acessar lá a rede social do professor. Paredão. Ainda tem paredão no Big Brother? Paredão. Doutora, mais uma vez agradecer a sua participação aqui na nossa live, aceitar o nosso convite, de vir falar de um tema tão importante, que é sobre a saúde mental, como eu fiz no início da live, né? A saúde mental, ela não pode só ser falada em janeiro branco, setembro amarelo, é uma questão de saúde pública, né? Deveria ser tratado isso nas escolas, em todos os lugares, porque é algo tão sério que envolve vidas, envolve famílias, e cada vez mais a gente vê atingindo uma classe mais nova, mais jovens, né? Das crianças estão sendo atingidas pela depressão, pela ansiedade, pelos transtornos do sono. São N patologias. É uma verdadeira pandemia mundial, né? A questão da depressão, a questão do suicídio, está tudo envolvido. Então, é sempre importante estar falando de saúde mental. A gente, claro, tem que falar de todas as outras áreas. Aqui a gente trata da área também espiritual, a gente fala de espiritualidade, mas é muito, muito importante a conscientização da população, a gente alertar para os perigos, mostrar que uma pessoa que às vezes está passando por um problema de depressão, um problema de tentativa de suicídio, que não é só aquela pessoa triste, como a gente já falou em outras lives, aquela pessoa que apresenta. Então, hoje, nós vamos deixar a senhora bem à vontade. Claro que com as participações, eu sempre falo para o pessoal,
mandem as perguntas, não fiquem com dúvida, tirem as dúvidas, a profissional está aqui. Hoje a live vai até as 23h30, então nós temos bastante tempo, tá tudo liberado. Ô, Rômulo, a única coisa que eu não sei o que aconteceu, o que eu fiz aqui, é que vocês sumiram, só que eu só tô me vendo. Ô, doutora, eu tô te vendo normalmente, Então, tá? só tô me vendo, não vejo, não tô vendo esse trio. Deixa eu ver se eu tenho que voltar alguma Você coisa. quer Aí, tentar sair e voltar novamente, doutora? será? Ah, Você quer céus. tentar? Sai da live e pede novamente. Tá. Só um Vocês estão minutinho. vendo a doutora? Para mim ela tá aparecendo. Para mim também, tá ok. Para mim tá ok. Gente, não é possível. Então deve ser alguma coisa aqui. O que eu aprontei? Vamos lá. Sai da live e eu adiciono a senhora novamente. Vamos ver. Eu tô vendo o Rômulo. Foi? Voltou? Voltou, Então, doutora? não, só tô vendo a mim. O meu tá Sai da live mesmo. Sai da live e Vou entra sair. novamente. Isso, Tá bom. que daí deve ser isso. Porque para mim o seu som, sua imagem está perfeito. Ai, puxa Eu vida. também tô vendo todo mundo bem. Tô vendo até o Dominique Toretto aqui, do Velozes e Furiosos. Ô, O louco. Dom, o Dom. Você sabe Deixa o eu Dom? ver, só um minutinho. Ô, professor, Aí. aproveitar a oportunidade, professor. Já fala Ô, um pouquinho da Luiz, nossa já que você próxima vem só live. de vez em quando, viu, Rômulo? Já que o Luiz vem só de vez em quando, vamos aproveitar conversar com o Luiz, falar do livro dele, né? Já Isso que que ele aparece pouco, deixa ele falar do livro dele. É o tema da nossa próxima live, né? Matheus, você não escutou eu falando para ele? Eu estive numa cidade hoje, fui visitar uma amiga numa empresa. Sei. 3 horas da tarde, ele é um comércio. 3 horas da tarde ele já tinha parado de trabalhar. Nossa senhora, sinal que a situação deve estar boa, né? Porque às 3 horas da tarde não trabalha mais. Esse rapaz, 3 horas da tarde. Você não foi na Câmara Municipal, não. Não é político esse rapaz. Porque 3 horas da tarde já foi embora. Nem na penitenciária, não, né? Olha lá. A malha protetora da sociedade. Não foi nem na penitenciária, não. Ô, professor, 3 horas da fala um tarde. pouquinho sobre seu livro, que vai ser o tema da nossa próxima live. É um spoiler. Spoiler. Deixa eu só pegar o livro. Deixa eu só pegar o livro aqui. É terça-feira que nós vamos estar falando, né? Do romance, os propósitos da vida, falar um pouquinho como foi confeccionado, dar uns spoilers sobre ele, a metodologia que foi utilizada. Então nós vamos estar falando um pouquinho sobre mais esse romance espírita. E agora, doutora, voltou? Doutora, como Voltou, agora imagem, consegui. Vocês estão no meu fone, estou ouvindo todo mundo muito bem, estou ouvindo tudo. Tá tudo desenroscado aqui, tá tudo certo. Agora dá pra gente começar. Doutora, a palavra é toda sua. Hoje um tema saúde mental. A importância desse tema, a importância da preocupação dos profissionais, as campanhas que são feitas pela rede pública de saúde, pela rede particular, o Janeiro Branco, o Setembro Amarelo. Claro que essa campanha deveria ser estendida durante todo o ano, como deve ser estendida. Falar sobre saúde mental hoje é uma necessidade, né? A gente falar sobre isso. E não existe mais aquela coisa, os mais velhos, não. É para todas as idades, para todas as camadas sociais. Fica à vontade, seja bem-vinda e gratidão por ter aceito o nosso convite mais uma vez, doutora. Obrigada sempre. Muito obrigada aí pela atenção de todo mundo. Ele é um tema bastante... algumas pessoas consideram ele um tema pesado, um tema mais difícil de lidar, envolve muita coisa. Então, assim, eu até tomei o cuidado de fazer uma pequena... um planner, né, de que área que eu vou hoje com vocês, para a gente, realmente, para nós não nos estendermos muito, porém, temos a agenda disponível aí, então, se mais algumas terças e tantas aí, como tantas vezes nós acabamos fazendo 2 lives, porque uma era pouco, né, então, estamos sempre aí à disposição, tá? Uma coisa que é interessante saber sobre o tema da saúde mental, o Janeiro Branco, ele já existe
há quase 10 anos. Em 2014 foi criado o Janeiro Branco. Em 2024 fazem 10 anos que existe essa campanha. Existe um site específico, existem pessoas à frente disso, existem equipes à frente disso, que é relacionado à informação sobre a saúde mental, né? É informação sobre a saúde mental que vai em foco a saúde mental relacionada à parte da ansiedade, da depressão, tudo aquilo que a gente já conversou aqui algumas vezes. Tá? Se a luz estiver incomodando no reflexo do meu óculos, vocês avisam que eu tiro aqui, tá? E aí, o que acontece? Algumas pessoas não sabem disso, acham que é essa questão de modinha, porque agora as redes sociais estão em alta, porque agora tudo é falado, tudo é postado, o pessoal tudo quer se aparecer, mas não é verdade. Existem campanhas de Setembro Amarelo, como disse, Novembro Azul, pela campanha do câncer de próstata, o Outubro Rosa, do câncer de mama, são campanhas muito antigas. Só que, como nós não tínhamos a mídia tão a nosso favor e não existia rede social da forma como é hoje, era pouco falado, né? Então, o que a gente vai entender um pouco sobre isso? A saúde mental, ela pede equilíbrio. Ela pede por equilíbrio, tá? Hoje, diante de tudo que nós passamos aí com relação à pandemia, a saúde mental, ela foi muito abalada. Eu diria que eu trabalho muito mais hoje os transtornos mentais causados pela pandemia do que durante a própria pandemia. Os males causados, as perdas, o luto, a reabilitação, a reconexão das pessoas. As sequelas, né, doutora? As sequelas, sem dúvida, sabe, as sequelas. Então, assim, as pessoas que tiveram as perdas, as pessoas que se desencontraram da sua identidade, né, tanto religiosa quanto profissional, pessoas que realmente abalaram-se em todas essas áreas, né? E aí, assim, como que nós fazemos isso, né? Como que nós entendemos, o que é que quer dizer esse ponto, então, saúde mental? Qual é a diferença de uma live sobre ansiedade para uma live sobre saúde mental? Sobre ansiedade, nós vamos falar sobre a ansiedade. A saúde mental, a gente vai tentar incluir tudo e a ansiedade, né? Então, a gente vai, a saúde mental ali, ela está incluindo os pensamentos sobre a depressão, os pensamentos sobre a ansiedade, situações, né, esses elementos que fazem tanta diferença e tanto estrago hoje na vida das pessoas. Entender o que tem te tirado do sério, né? O que eu penso a respeito, a minha forma, a forma da Roberta, psicóloga, de trabalhar a saúde mental é da seguinte maneira: o equilíbrio, ele pede autoconhecimento. Então, imagine que, aqui eu não vou conseguir fazer o desenho para vocês, mas futuramente eu pretendo colocar elementos para desenhar, lousa, enfim, alguma coisa para a gente ter essa visibilidade do que eu estou falando. Imagine, então, que se a saúde mental pede por equilíbrio e o equilíbrio pede por autoconhecimento, como é que eu monto esse mapa? Como é que eu faço essa escala, né? O autoconhecimento, ele está falando sobre mim, ele está falando sobre o Rômulo, sobre o Matheus, sobre o professor Luiz. Então, assim, é Luiz mesmo, né, o nome desse homem? É Luiz. Até que eu sei é Dominique Toretto. Então, assim, isso é uma quebra de pressão, é uma quebra de tensão que favorece o equilíbrio da saúde mental. Esse quebra-gelo e essa participação de vocês na minha brincadeira. Se o professor fecha a cara na hora que eu faço essa brincadeira, ou se vocês não fazem nenhuma devolutiva bacana, eu vou falar, opa, minha brincadeira não foi bem interpretada, não faço mais. Eu vou me retrair, isso vai prejudicar a minha saúde mental. Eu vou passar a pensar, então eu não devo mais ser uma pessoa brincalhona, eu tenho que ser uma pessoa contida, reprimida, calada e acenar e sorrir. Entendeu? Então, isso tudo abrange. Então, a primeira pergunta que eu faço sempre, quando tem uma situação como essa, mesmo que eu não faça a pergunta diretamente, mas eu vou fazer com que a pessoa pense na resposta sobre isso. Você se conhece? Né? Você sabe o que te causa raiva? Então, quando a gente parar para refletir um pouco, quando a gente parar para entender um pouco essa questão, se a música aqui estiver alta, vocês me avisam, tá? Porque tá no meu doutora,
Sabe que outro dia a gente fez uma live e tinha uma profissional, uma psicóloga convidada, e eu mencionei uma outra psicóloga de sucesso na rede social, e depois do término da live ela me mandou uma mensagem dizendo que eu fui muito indelicado, que eu mencionei uma outra profissional e que a live era com ela. Eu falei, nossa, me desculpa. Uma situação que eu falei, poxa, a pessoa se chateou Ofendeu, porque eu mencionei uma outra profissional que não era convidada. Que chato. Não fui eu que fiz isso, não, né? Eu não não. Jamais. Eu não faria isso. Não, jamais. Então, será que essa pessoa sabe o que a provoca raiva, né? Então, assim, são perguntas de autoconhecimento que fazem parte de toda essa programação, né? De toda essa programação mental da gente, de todo esse entendimento sobre o autoconhecimento. A que grupo religioso eu pertenço? A que Deus eu acredito ou não acredito, né? Então, eu tenho fé em alguma coisa ou não? Eu não quero, eu sou ateu e ponto final. Ok, todos serão respeitados. Mas eu digo assim, a definição da minha identidade ela é muito importante, né? Se eu quero colher tempero, eu não vou plantar laranja. Então, eu não vou numa fazenda de laranja entender como se cultiva laranja. Eu vou onde cultiva salsinha, porque eu quero plantar tempero. As pessoas precisam entender onde é o melhor lugar para se estar, para seu equilíbrio emocional. A religião, ela faz parte desse contexto, por isso até que é muito legal falar disso com vocês que falam de religião na live, que são um grupo de religiosos, né? Com todo o meu respeito, claro. A alimentação, ela faz parte desse contexto. O trabalho, então, o trabalho ele inclui tudo, né? Dentro dessa questão da saúde mental, no que eu trabalho, fala sobre quem eu sou. Então, se eu sou professor, se eu sou filósofo, se eu sou escritor, se eu trabalho na Band, que nem o nosso amigo aí, no Big Brother, se eu trabalho com... para mim, ele está aqui. Então, assim, são situações que, às vezes, as pessoas elas se perderam. Hoje, falando agora, do dia 31 de janeiro, eu faço essa dedicatória à campanha Janeiro Branco, mas eu gostaria que fosse de janeiro a dezembro branco, que fosse um ano todo as pessoas olhando para o mal-estar do coleguinha ao lado, largando o seu trabalho, às vezes deixando uma coisa urgente do trabalho um pouco pendente, mas dando ouvido àquela pessoa que está ali aflita, chegando atrasado para acolher uma criança, sei lá. As pessoas elas estão cada vez mais robotizadas, cada vez menos elas podem dar atenção umas às outras. Cada vez mais as pessoas estão dividindo o sofá, mas é para ficar no celular, uma em cada ponta. Ô, doutora, já tem uma pergunta aqui do nosso amigo Pena, eu já vou ler ela, porque senão fica muito demorado aqui para a gente ler. Tá. E depois também eu gostaria de fazer uma pergunta baseado no relato que o Matheus fez aqui para a senhora aqui. O Pena colocou assim, doutora, percebo muito hoje em dia que as pessoas saíram da pandemia pior do que entraram. Pergunto, onde está a grande frustração? É a pergunta do nosso amigo aqui, o Pena. Isso seria um caso bastante... Seria interessante ter um caso, né, para a gente avaliar um ponto, né, em questão. Do que será que ele está falando? Qual seria o tipo de frustração? Então, essa pergunta ela é uma pergunta bem abrangente, ela é bem... Eu vou dar meu exemplo. Ela abre muito as opções, mas a minha visão disso, né, saíram piores na questão de convivência social, né, ainda não estão à vontade, não se reabilitaram à convivência social, saíram piores no sentido egóico da coisa, elas olham muito para si, elas se importam menos com os outros, né? Então aquilo ficou muito encharcado de muita emoção, né? Uma coisa que eu percebi muito é que elas começaram, em alguns momentos é saudável, em outros eu fico preocupada,
quando elas falam assim, eu vou viver como se não houvesse amanhã, porque morreu muita gente na pandemia, e isso pode acontecer a qualquer momento, e a pandemia voltar e eu não fazer tudo. É legal você pensar em viver em realizações, mas tem que ter tudo, todos os excessos fazem mal. Então eu não vou, porque morreram na pandemia, eu não vou deixar de consumir um cálice de vinho para consumir 3 garrafas no mesmo dia, porque eu não sei se eu vou estar viva amanhã. Se vai ter outra pandemia, eu vou morrer. Então, eu não sei se... vai ter outra pandemia mesmo, então eu vou acelerar meu carro a 200 por hora, porque, coitadinho, nem chega tudo isso. Mas eu vou acelerar meu carro loucamente aí na rodovia dos Bandeirantes aí, porque se eu morrer, pelo menos eu vivia a emoção. Não é por aí, né? Não é assim. Fizeram com outros pensamentos, largaram relacionamentos sólidos e tantas outras coisas. Então, ao meu ver, assim, saíram nesse sentido adoecidos, muitos, sabe, cada vez mais. E veja bem, um número muito alto de pessoas estão reclusos ainda, principalmente em virtude do trabalho, né? Eu mesmo, se eu não tiver buscando sempre convívio social com a minha irmã, com meus irmãos, com os meus familiares. É uma tal de Caroline Domi, acabou de entrar essa aqui, maravilhosa, perfeita, amo. Eu tô vendo o oi dela. Que foi, de todas as pessoas que entraram, a única mensagem que entrou para mim foi o oi dela. Aliás, eu gostaria muito que ela fizesse uma participação com a gente novamente, porque aquela live que ela fez com a gente sobre o Ho'oponopono foi sensacional, foi maravilhoso aquela live. Foi por causa dela que eu comprei mais um livro, inclusive. Também te amo, minha lourinha. Então, e aí, assim, a gente percebe muito isso, sabe? São esses pequenos traços fazem muita diferença. E as pessoas hoje, elas estão, é como se elas estivessem correndo atrás desse tempo, desses 2 anos de tempo perdido, mas elas estão se batendo pelas paredes, elas estão desenfreadas, elas não estão medindo as consequências, né? Então, você vai vendo cada vez mais as pessoas se estapeando, atropelando como verdadeiros tratores o que tem pela frente. Eu percebi eu tenho uma índice de... Já vou abri-la. Eu percebi um índice absurdo de desrespeito. Eu percebi um índice assustador de desrespeito com a família, os próprios membros da família, desrespeitando pai e mãe, não dando importância à opinião deles, não dando importância a... Tem pessoas que eu conheço que, assim, fazem contato com todas as pessoas, mas não dê um abraço de Feliz Natal nos pais, porque é rancoroso, porque... Então, assim, tá correndo atrás do quê, afinal de contas, né? Vamos lá, caro Matheus, sua pergunta. Minha pergunta é a seguinte, em relação ao autoconhecimento, né? Eu conheço a terapia desde o ano 2000, né? Sempre, assim, não fiz todos esses anos, às vezes dava uma parada, às vezes voltava, mas assim, fiz muita terapia. Sempre gostei, sempre achei que era algo muito bom para mim. E durante a pandemia, eu tive uma depressão profunda. E eu não tinha consciência que eu era um dependente emocional. Eu fazia terapia, sabia dos meus traumas de infância e tratava várias coisas. Mas assim, eu não tinha essa consciência da minha dependência emocional. Quando eu comecei a estudar sobre a depressão, né? E aí eu fui ver que uma das maiores consequências da depressão era a dependência emocional. A minha pergunta é, existe, por exemplo, a possibilidade de, vamos, uma hipótese, eu sou uma pessoa, né? Eu sou uma pessoa, só que daqui 10 ou 20 anos eu sou outra pessoa. Por quê? Porque as minhas escolhas mudaram, porque a minha vida mudou, porque as minhas prioridades mudaram. Então, existe a possibilidade, por exemplo, de eu acabar me desconhecendo
nessa nova atualização, vamos supor que eu mude de vida, mude de prioridades, tudo, e se eu não me conscientizo disso, se eu não me atualizo, se eu não me conheço na minha nova versão, eu corro o risco de não me conhecer? Não sei se eu fui claro na pergunta. Olha, se eu não te responder de acordo, você me pergunta de novo e a gente entra no acordo lá na frente. Vamos pensar que é assim. Assim como até os nossos próprios hormônios mudam, tá? Então, o meu hormônio de quando eu tinha 13 anos, ele não é o mesmo de quando eu tenho 30 e não será o mesmo de quando eu tiver 40, certo? Então, em determinadas fases da nossa vida, esses hormônios eles vão sofrendo grandes mutações. Assim, é esperado, inclusive, que aconteça com os seres humanos, que você viva em constante mutação, uma mutação positiva, uma mutação saudável. É aquilo que eu falei agora há pouco, de estranhar o quanto as pessoas agora, depois da pandemia, estão desrespeitando cada vez mais, sabe, desrespeitando condutas que antes eram vistas como valores morais, né? Então, um desrespeito com o pai, um desrespeito com a mãe, um desrespeito com a... E eu te garanto, Mateus e meninos e público, né? Essas pessoas, elas tiveram a escola dos valores morais, muitas vezes. E eu te garanto, tiveram acesso à informação. Se não foi através dos pais que deram a educação, pode ter sido através da escola, foi a tentativa de uma professora colocar no lugar, de dar uma orientação. Então, num caso como esse, aonde eu sou alguém quando venho ao mundo, recebo uma instrução, levo essa instrução comigo. Ao longo da minha vida, eu tenho filho, eu caso, eu me separo, eu tenho filho com outra pessoa, ou eu nunca tive filho, vejo as pessoas terem filhos, mas ao longo da minha vida, Deus nos criou para tendência a progresso, a crescimento, a evolução da espécie. A intenção de Deus, quando colocou a gente aqui, não é que a nossa passagem aqui seja eu vim e não ensinou nada para ninguém, não serviu para nada, ninguém vai sair. Quando você for uma plaquinha num cemitério, ninguém vai olhar e falar, poxa, eu aprendi uma coisa com essa pessoa aí. Uma coisa. Então você não serviu para nada para passar por aqui. É melhor nem ter vindo, né? Só ocupou leito no hospital. Né? Vamos ser radical um pouquinho. Então, assim, a intenção é que haja essa evolução. E pode acontecer, conforme você vai amadurecendo os seus valores, pode acontecer de você olhar para trás e falar, nossa, há 20 anos atrás eu não faria isso. Há 20 anos atrás eu não dava a importância que eu dou hoje para ir para o trabalho de bicicleta. Eu queria o carro, eu queria a Caravan, eu queria o Chevette, eu queria o Gol quadrado, sei lá, rapaziada dessas. Hoje, eles entendem por que ficou importante o Mateus pedalar, como o professor estava falando. Por que ficou importante o Mateus ser o atleta do negócio? Porque o Mateus entendeu que o nível de dopamina e de serotonina dele aumenta quando ele pedala. Ele se sente mais feliz, ele se sente mais harmonioso consigo mesmo, ele encontra o seu equilíbrio que o seu corpo pede. Ele já sabe onde está o seu remédio. Ele está estressado, ele vai pedalar, ele está feliz, ele vai pedalar, ele está triste, ele vai pedalar, ele está com sono, ele vai pedalar. Então, a nossa forma de enxergar a vida ela é diferente. Se antes nós valorizávamos muito pessoas, pode observar, em determinada fase da nossa vida, a gente dá ênfase para algumas pessoas e depois você olha e fala assim, perdi tanto tempo com isso. Eu devia ter ficado com a minha mãe, eu devia ter ficado com meu pai, do que ter perdido meu tempo com essa pessoa. Do que gasto meu inglês com esse ingrato, com essa ingrata. Entendeu? Então, essas maturidades, elas fazem, não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas essas maturidades, elas fazem com que a gente olhe para as coisas e fala assim, e altere o foco do valor. Hoje você vai dar, depois do que você sofreu, você vai dar valor para o seu cachorrinho que vem brincar com você, se você tiver um, você vem dar valor para um dia jogando videogame com seu filho. Eu dou valor para esses dois aqui, ó. Eles xingam eu no grupo, fica fazendo montagenzinha.
brincadeirinha, e mesmo assim eu dou valor. Eles nunca fizeram figurinha com você, não? Ah, Umas figurinhas. toda hora. Então, e aí assim, então às vezes as pessoas, elas acabaram se prendendo muito nessa questão acabaram se prendendo muito nessa questão do tudo para ontem, mas e aquele valor de você olhar e uma pessoa simplesmente virar para você e falar assim, tá uma delícia o que você fez. Por mais simples, pode ser um ovo, um pão com ovo. Obrigado, tá uma delícia. Obrigado por se preocupar, obrigado. Esses valores estão sendo perdidos. Isso é uma coisa que não é legal você perder. Agora, você fazer uma limpa, jogar um sapólio, dar uma faxinada na lista de amigos de vez em quando, não tem contraindicação. Principalmente amizade tóxica. Principalmente pessoa que só te procura para pesar, entendeu? Pessoa que... Ô, doutora, diga. eu estava aqui pensando, eu não conhecia o Janeiro Branco, um amigo do Matheus que fez a live esses dias e comentou sobre o Janeiro Branco, a gente tem muito que aprender ainda. O 2022 as aulas foram normais, 2021 foi meio misto. Eu estava procurando a pesquisa aqui, eu não achei. E eu fiz uma pesquisa com os adolescentes e eles tinham a seguinte sensação, muitos deles queriam voltar a ser criança. E muitos, eles diziam que tinham um sentimento de raiva. Tá completando com o que a senhora está falando. E assim, eu tenho visto muito esse sentimento de raiva aflorado na sociedade, uma espécie de ódio, uma espécie de que eu não posso ficar para trás, eu não posso ser inferior ao outro. E chega a ser meio estranho e dá até um certo medo de que rumo que nós vamos, que nós estamos seguindo, que nós escolhemos para desenvolver. A gente vê nas redes sociais, um posta uma coisa, o outro já entra julgando, brigando, discutindo. Tem alguma explicação? É pandemia? É um caminho que a sociedade foi seguindo por várias gerações através de mudança de valores? Essa falta de amor com os pais mesmo, que eu tenho visto muito com os familiares. Eu vejo até que algumas pessoas, elas têm um sentimento assim, eu vou dar uma marmita pro andarilho. Mas, ao mesmo tempo, se ela vê numa rede social, ela fala, olha, aquele é um vagabundo, ele não presta, ele tem que trabalhar igual eu. É um negócio estranho para a minha pessoa entender isso. Uhum. Eu vejo que assim, essa questão dos valores, ela está realmente muito invertida, sabe? Cada vez mais um pensamento que eu tive do começo do ano, esse último mês de janeiro, né? Janeiro teve 475 dias, né? Terminando hoje, porque eu nunca vi um mês tão comprido. Primeira vez que eu vejo um mês que não acaba nunca. Chuvoso, né? E aí eu parei para refletir em alguns momentos essa questão, sabe, do valor, dos valores morais, dos valores familiares. Eu não sei se eu atribuiria só à pandemia, se ela é a grande vilã disso tudo, ou se isso sempre esteve incubado e agora as coisas estão todas assim, eu vou atropelar quem eu tiver que atropelar mesmo. Isso que você falou sobre os comportamentos, o desrespeito, eu vejo com professores, eu vejo com donos de empresa, eu vejo com idosos principalmente. Eu tenho um pacientinho de 70 anos que ele fala para mim, ele faz faculdade, né? Ele está fazendo uma faculdade para a terceira idade, que não é um curso reconhecido pelo MEC, mas é um projeto de São Caetano maravilhoso para interter os idosos. E a turma dele tem 30 e tantos idosos, é uma delícia. E ele fala para mim, eu prefiro estar lá do que estar em casa, porque em casa eu me sinto um peso no sofá. E alguns relatos de outros que eu atendo, que falaram claramente para mim, né? Deram a oportunidade para o próprio filho, para o genro, para trabalhar junto, e vamos supor, a empresa, a pessoa abre uma loja, né? E aí coloca o genro lá para trabalhar. E aí o genro vira para ele e fala assim, eu sou seu funcionário, daqui 3 anos você está consolidado no mercado, você tem uma loja paga, e eu tenho o quê? Ué, meu filho, vai abrir tua loja. Falei para ele com todas as letras,
Ele tem o quê? Ele tem o quê? Ele plantar. Você teve 70 anos para ter uma loja. Então, eles estão tentando se equiparar com as pessoas o tempo todo. Eles estão olhando para aquele diretor, para aquele presidente, para aquele CEO e falando, o cara não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Entendeu? Ah, porque eu não posso trabalhar porque a minha avó está com dor de cabeça. Ah, eu não posso trabalhar porque é muito longe. Ah, eu não posso... Tá, tudo bem, mas eu conheço pessoas que faz trufa, bota a bolsa de trufa numa mão, a criança na outra, e desce morro nas comunidades vendendo docinho para fazer um dinheiro, honestamente. Então, assim, é uma questão de muleta. Eu vi até um comentário aí de um participante falando, a pandemia virou uma muleta. É exatamente isso, entendeu? Ô, doutor. Então, assim, eu tive a oportunidade de falir. Eu, Roberta, tive todas as chances para falir, porque eu tinha consultório consolidado, montado, eu tinha estrutura, eu tinha aluguel para pagar, eu paguei aluguel por 1 ano sem poder entrar nem na rua do consultório, porque era na rua de um ponto jurídico do fórum, sei lá. A polícia fez barricada para ninguém entrar. Paguei 1 ano do aluguel do negócio sem poder pisar lá dentro. Tive todas as chances de virar e falar, para mim a vida acabou, eu vou ficar esperando cair do céu. E não foi. Falei, não, peraí então, você quer continuar? A gente vai ficar online até quando Deus quiser. E estamos até hoje. Graças a Deus não saíram nem das minhas agendas. E continua. Então, assim, é muito de como a nossa cabeça funciona. Ah, eu reprimi tudo que eu tinha de laboratório de psicologia para fazer, eu compactei numa caixinha e joguei dentro do computador? Não, eu fiz várias readaptações. Da mesma forma que se você for pedir um cachorro-quente, a pessoa falar completo, você falar sem milho, ela vai adaptar o cachorro-quente dela a ser sem milho, mas ela vai te vender o cachorro-quente. Se você quiser um sem salsicha, ela vai te vender o sem salsicha. Então, ou ela vai virar para você e falar assim, ah, não, se for sem salsicha, então eu não vendo. A hora. O povo tem que se, né, acordar. Aí não tem a ver com saúde mental, aí tem a ver com a preguiça mental, né? Doutor, eu vou ler só um comentário aqui, o Pena colocou. Ele colocou que a frustração, na opinião dele, está no vazio que deixa a falta de fé e um futuro desconhecido. Quando ele fez aquela pergunta sobre a frustração. Já dando uma deixa sobre o que a senhora está falando, o professor falou, a questão, o que eu percebi, o que a gente vem percebendo, a questão da adaptação foi como você disse, né, doutora? A pandemia trouxe as lives. Essa live é projeto da pandemia. As casas religiosas fechadas e a gente teve que se reinventar. Foi uma forma da gente trazer as pessoas para falar sobre espiritualidade. Então, quantas religiões fizeram lives, fizeram missas, cultos online? É uma forma de reinventar. Exatamente. Agora, algo que eu acho muito grave, mas muito grave, é a questão do desamor. O que está acontecendo hoje? Hoje, quando você estende a mão para o auxílio, você é apedrejado, porque está ajudando quem não presta, quem não precisa. A desumanidade dentro da sociedade está assustadora. Nada mais, a dor do próximo não atinge mais as pessoas. É raríssimos as pessoas que se incomodam, não, que sentem a dor do próximo. E quando tem aquela alma dócil, aquela alma iluminada, que estende a mão para o auxílio, de vez, quem não ajuda não atrapalha. Não, eles querem atrapalhar. Isso dentro da questão do trabalho, do ambiente de trabalho. Hoje está muito, mas muito, eu acho que mudou demais essa questão da individualidade e do egoísmo dentro do local de trabalho. As pessoas, elas não estão preocupadas se o Matheus, o professor ou a doutora não está bem. Ela está preocupada só com o eu. Ela só enxerga o eu. O todo não existe mais. São raríssimas as pessoas que enxergam o todo. E por que tudo isso? Eu acho, na minha opinião, é a falta do amor, é a falta da fé, é a falta de uma religião, porque não pode a gente ver um companheiro de serviço necessitando do auxílio e sabendo que se eu não ajudar ou aquele não ajudar, ele é meu companheiro. Se ele faltar no serviço,
às vezes dobra o meu trabalho. Então, assim, uma corrente do bem, ela auxilia a todos. Mas a questão que chama muito atenção, mas muito, eu acho que é uma mudança muito drástica, é essa questão do individualismo e do egoísmo, não só dentro do ambiente de trabalho, mas dentro do ambiente familiar. As pessoas estão tocando a vida daquela forma assim, eu perdi minha liberdade, eu não pude sair de casa, agora eu não sei se vai ter outra pandemia. Então estão levando no automático. A gente não pode viver o amanhã sem saber se vai ter o amanhã, porque daí a gente comete os excessos, a gente comete as besteiras da vida, né? A gente sim tem que viver intensamente, mas de forma equilibrada, de forma respeitosa. Nunca deixe faltar o equilíbrio, o amor, a compreensão e a caridade. Sempre. É muito importante isso. A gente, quando fala de saúde mental, eu vejo muito isso. Quando uma pessoa está com problema psicológico, quando uma pessoa não está bem, está com depressão, com ansiedade, quando alguém vai ajudar, as pessoas comentam assim, vai ajudar aquele louco, aquele 13, é assim. Uhum. Então, Rômulo, eu queria fazer uma contestação, eu concordo com você, tá? Em gênero e número e grau, mas eu queria fazer uma contestação em relação a isso, porque no meu caso, por exemplo, eu vou te mostrar o outro lado da moeda, tá? No meu caso, por exemplo, a minha dependência emocional me fazia fazer demais pelo outro, tá? Então eu era uma pessoa que eu tinha o foco 100% em ajudar. Eu queria resolver o problema de todo mundo, só que eu me deixava em último lugar. E aí, quando eu precisei, que eu fiquei no fundo do poço, eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, nossa, essa pessoa aqui, é lógico, você não faz pensando, mas você fala assim, nossa, eu fiz tanto por essa pessoa, fiz tanto por essa, e agora eu estou no buraco. E aí, ninguém tá nem aí para mim. Então, assim, só que depois, quando eu fui me cuidar, quando eu fui me tratar, quando eu fui me conhecer, eu percebi que eu fazia isso pela minha dependência emocional. E o dependente emocional é uma pessoa que ele faz para os outros e esquece de si. E isso também causa a doença, tá? Então, eu estou só estou pontuando aqui, porque hoje, depois de eu ter passado por esse processo, às vezes eu converso com algumas pessoas e a pessoa fala assim, nossa, eu estou doente, eu estou depressiva, eu estou assim, eu estou assado, eu não estou aguentando mais, porque eu fui ajudar uma pessoa e aí a pessoa me levou para o buraco. Por quê? Porque não sabe ajudar, não sabe estabelecer os limites, porque existe um limite também para você ajudar, né? Então, eu estou fazendo o inverso aí do que você falou, porque o excesso de ajudar, quando você não se prioriza, também causa as doenças mentais. Eu, por exemplo, fiquei doente, um dos maiores motivos foi por isso. Exatamente, Matheus, perfeito o que você falou. Que a gente sempre brinca aqui na live, né? Médico doente não trata paciente doente. Então, a questão do auto-amor, a gente tem que se priorizar, claro, sempre. Para eu ajudar, eu preciso estar bem. Você imagina a doutora, ela não estando bem, como que ela pode tentar ajudar as pessoas? Não vai dar certo. Já aconteceu, inclusive, de eu desmarcar, às vezes eu derrubar uma agenda, um dia de trabalho, fazer aquele dia sabático e falar, não, hoje não dá, não dá. É lamentável, né? Porque é uma coisa que a gente ama fazer. Doutora, e há uma solidariedade até dos pacientes. Quando você manda, não tô legal, eles ficam até preocupados. Mas eu sou bem sincera sempre. Eu vou ler mais uns comentários aqui, ó. O Pena colocou, Rômulo, a live foi uma ótima reinvenção, mas as pessoas perdem 2 horas para ver uma partida de futebol, mas não tem 10 minutos para uma oração, por exemplo. Exatamente. Aí tem um tal de Rogério, doutor, eu não sei se a senhora conhece. Rogério Damates, conhece? Ele fez assim, conheço muita gente que ajuda, isso é muito bom. Dizer esse ano que vai sair até casamento, hein, gente? Não sei Nós vamos de esse casamento, hein, Matheus? Rapaz, que intimado, hein?
Ó, Vamos ter festa, vai. preparar o terno, Vamos ter fé. professor. Prepara aí. Se não tiver fechando o paletó, tem que fazer um regime. Vamos lá. O Ai, noivo, Deus. atual esposo, então, colocou assim, ó, conheço muita gente que ajuda, isso é muito bom. Infelizmente, conheço pessoas que não precisam e se aproveitando do bem das pessoas, exatamente, que é a questão do abuso, né? Aí tem aqui Sim. também com pontinhos ateliê. A pandemia trouxe sim oportunidades, mas hoje o cenário é de incerteza, que causa um certo desespero, né? Foi aquilo que o professor falou, que a gente começa a ver essas situações, a gente fica, né? O que será do amanhã? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Não, agora os comentários estão em dia. Doutor, a palavra é toda sua. Professor Matheus, quer fazer mais alguma observação? Eu só vou... Doutora, Eu. o Rômulo falou um negócio aí, e eu venho pensando também, né? Parece que o futuro é de incertezas, e dá a impressão de que antes não tinha essa incerteza. Eu vou falar pelo interior, né, que é a parte que eu mais conheço. O jovem, o pai dele colhia café. Então, ele tinha como sonho, como formação de futuro, colher café também. Construir uma casa ali, nem construir uma casa, morar na colônia da fazenda, e seguir essa mesma sequência do pai. Ou às vezes assumir alguma coisa que o pai tinha, e a gente está por uma transformação, está muito corrido as coisas. Como controlar a mente para entender esse futuro? Porque cai com o tema do Janeiro Branco. Como entender isso? Como voltar a mente, entrar em contato com essa mente? Derrubou todo mundo. Acho que ela caiu. A doutora, para mim, travou. Professor Matheus. Travou, entrou uma ligação aqui, derrubou toda a nossa alegria aqui. Peraí, só um pouquinho. Bem na hora da... Guarda o raciocínio aí, professor. Professor, enquanto isso, eu vou ler um comentário aqui do nosso irmão Sandro. Ele perguntou: o professor voltou do Emirados Árabes? Seja bem-vindo, professor. Voltou. Você viu que ele tá até mais moreno. Ele tá até mais moreninho. Tá fazendo uma participação especial hoje, né, Matheus? Hoje a gente está tendo o privilégio de ter ele aqui. Vamos aproveitar, porque agora a gente não sabe, Rômulo, quando vai ser a próxima aparição dele. Ô, Matheus, tá entendendo? Só uma dúvida. Será que ele virá na próxima live que fala sobre o livro dele? Ele vai eu não sei. Talvez seria interessante eu ler o livro essa semana. Ele ficou de levar um exemplar para mim autografado. E eu estou esperando esse exemplar autografado. E aí eu gostaria de ler, porque caso ele não participe, eu posso comentar sobre o livro, né, Rômulo? Eu acho uma boa ideia. Ele tem que estar depois das 3 na loja, né? Ah, exatamente. Mas... Nada, a gente comenta brincadeira, porque sabe que a semana passada eu ia entrar. E a minha mãe está com Alzheimer. E tem dia que ela fica 48 horas acordada. Terça-feira eu fiquei a noite inteira acordada. De fato eu cochilava, né? Mas quando ela fica acordada, o Alzheimer é um aprendizado enorme pra gente, né? Tem dia que você acorda assim, você reza e você aprende a rezar, se você não sabe, né? É verdade, parece que nós temos conhecimento sobre as coisas, mas nós não temos. Por isso, quando uma pessoa chega para mim, ela fala, eu estou com ansiedade, eu estou com isso, eu falo, procura um profissional. Porque a gente tira conclusões erradas. Minha mãe, quando ela começou a ter Alzheimer, eu achava que ela era uma dependente emocional, já estava querendo chamar a atenção. E quando levou no profissional, ele falou, não, isso daí é Alzheimer, ela não está com dependência emocional, é Alzheimer mesmo. Então, hoje, eu tenho isso comigo. Eu hoje não falo para a pessoa, toma um dipirona que vai passar a tua dor de cabeça, toma um Voltaren que vai passar a sua dor de dente. Vai no médico, procura o profissional. O profissional, ele estudou, ele vai procurar o melhor caminho. Então, hoje eu aprendi isso. Por isso que até eu faço algumas perguntas para a doutora, eu vejo na escola e falo, como que eu vou
resolver isso daqui. Sempre que tem uma live, a gente tem a oportunidade para estar tirando essas dúvidas. Parece que as coisas são linkadas. O amigo do Matheus, na outra live, falou do janeiro branco. Eu até falei, se qualquer coisa, dá o meu dia para ele, o dia semana que vem, e ele fala um pouco do janeiro branco para nós conhecermos. Aí deu a conexão da doutora tá vindo falar do janeiro branco, ou seja, a gente tem muita coisa para aprender, ainda tem muita, a doutora começou falando de conhecimento, né? A gente precisa conhecer muito ainda sobre a nossa mente, como ultrapassar as dificuldades da vida, porque a gente acaba se deparando com ela mais cedo ou mais tarde. Todo mundo fala da pandemia, mas nossa vida não acabou depois da pandemia, pelo contrário, tem que remar e com mais força ainda, né? É verdade. Professora, eu caí justamente na hora da sua pergunta, se você quiser repetir. Eu estava perguntando para a senhora que a impressão que dá é que está tudo desorientado, que não tem mais um caminho a seguir. Pelo menos eu vejo muito isso quando eu converso com adolescente, não tem uma esperança de que o futuro vai ser melhor. Como controlar a mente, como entender melhor a nossa mente nesses tempos que estão assim, porque hoje, principalmente os nossos jovens, e até nós mesmos, nós estamos ficando muito tempo na rede social. Eu pergunto às vezes, quando estava em aula, quanto tempo você fica na rede social? 8 horas, 6 horas? Eu falo, é tempo, é muito tempo. Como controlar a nossa mente, como reverter isso, principalmente com as redes sociais? Pega um TikTok da vida, 16 segundos, quantos vídeos essa criança, esse adolescente ou nós mesmos não fica ali visualizando continuamente e como lidar com isso, que essa desorientação, essa falta de sentido, até uma esperança mesmo de um futuro melhor. Sim. Uma coisa até, agora linkando tudo isso que a gente conversou até agora com o que eu comecei a falar. Então, o que você quer é o equilíbrio. O que você está me pedindo é como atingir o equilíbrio, né? Esse autoconhecimento para a gente atingir o equilíbrio, imagina que assim, ao meu ver, não existe uma pessoa não resiliente. Existe uma pessoa que não se conhece. Tá? O que isso quer dizer? Quando eu tenho consciência do meu autoconhecimento, eu vou barrar o tóxico, eu vou interromper o tóxico, eu vou dar vazão àquilo que me faz bem. Por que eu, quando me pediram, quando o Rômulo me perguntou a sugestão para o nome dessa live, eu coloquei saúde mental importa, saúde mental e não doença. Não coloquei de olho na doença mental, porque quando a gente nomeia a saúde, imediatamente eu promovo a saúde. É um autoconhecimento que eu tenho sobre a saúde. Como ela funciona em mim. Se eu começo a falar de doença, eu vou adoecer. Então, para onde eu quero ir com isso? Para você ter uma ideia. Você vê uma pessoa, nesses casos, como seus alunos, professor, ou rapazes e tal. Você passa 8 horas na internet, eu te faço uma pergunta. Você se conhece? Eu estou falando do autoconhecimento. Você sabe o que te causa raiva? Isso foi uma coisa que eu anotei para a gente conversar. Porque isso faz parte da saúde mental, isso faz parte do controle emocional, daquilo que a gente estava falando sobre a dependência emocional. Isso faz parte de todo o contexto. Você conhece o que te deixa triste? Você sabe o que te causa raiva? Então, quando você vê essas pessoas, professor, ou até vocês quando estiverem mentorando alguém, eu faço essas perguntas em consultório. Ah, mas é porque a minha vida... Então, mas você sabe o que te causa raiva? Eu não estou falando que nós estamos falando do governo, da criança com fome, falando seriamente, da criança com fome no farol. Eu não estou falando de um modo literal, generalizado, macro. Eu estou falando de você. O que me causa raiva? Injustiça dentro da minha família, desrespeito com os pais, ingratidão. Isso me deixa fora do... Você não conhece aqui. Me
demoniza, pra vocês terem uma noção, esse tipo de coisa. Eu realmente perco a educação com gente que faz isso. Como um caso, exemplificando para vocês, de um jovem de 20 anos que ganhou uma moto dos pais, padrasto e mãe, e você fala, você tem que perguntar, ganha uma moto. Cara, o que um homem de 20 anos que não tem nada na vida espera quando ganha uma moto? Obrigado, um abraço, um carro, ganhou um carro, levou no melhor restaurante, levou no melhor hotel, levou no sei lá no que, no melhor parque, ou o que for. Abraçar, beijar, tô feliz, obrigado, te amo, que dia legal, tá muito bom estar aqui com você. E você tem que perguntar, você gostou da moto? Quem de vocês, eu acho, ganhou uma moto? Quando esse caso chegou para mim, falei, gente, você não precisa estar aqui na terapia, quem tem que se tratar é esse maluco desse adolescente. Tanta gente procurando terapia por causa dos pacientes que precisam de terapia e não fazem, que vocês não têm noção. É ingratidão. Se mata uma vida inteira para pagar uma escola, deixa de fazer os próprios dentes, deixa de comprar roupa, deixa de trocar um óculos, para colocar o filho de Deus na melhor escola. Para ele chegar com 18 anos e falar, você não fez mais do que sua obrigação? A obrigação era te matricular. Onde? Então, assim, pega essas figurinhas na mão e faz essas perguntas. Porque o nível dessa ingratidão, o nível dessa perseguição em cima dos pais, com essa obrigatoriedade, de fato, eu não sei se todo mundo aqui é pai, mas isso tem me colocado há anos-luz distante da maternidade. Eu falo, gente, para ser ingrato, o trabalho desgraçado que você vai me dar, para depois ser ingrato, definitivamente eu estou pensando seriamente no assunto. Filho é um caso sério, você pensa de cachorro. Porque está dando vergonha da humanidade. Que nem posso mais chamar de humanidade, é melhor eu chamar um cachorro de humanidade. Porque ele vai ficar feliz quando eu chegar, ele vai ser Roberta, grato assim, e vai ser grato até quando ganhar um biscoitinho. Viu, Roberta, eu vou fazer um outro questionamento. Eu participei de muitos anos de uma filosofia que chama amor exigente, né? Sim, que conheço. Cuida de dependentes químicos, tudo. E é impressionante, mas sempre que os pais chegavam, né, procurando ajuda, porque a maioria problemas com álcool e droga, né? Sempre que os pais chegavam lá reclamando dos filhos, né? Porque meu filho está dando trabalho, porque meu filho está usando droga, porque meu filho está com um comportamento inadequado, tudo. E aí, na verdade, a filosofia era para cuidar dos pais. Por quê? Quem que criou aquele cidadão com maus costumes, com falta de postura, com falta de respeito, com falta de ética, com falta de disciplina? Então eu vejo também muitos pais que, assim, eles criam um monstro, depois não conseguem lidar com o monstro, sabe? Tanta permissividade. Às vezes apenas aqueles que dão para eles, eu vou dar para ele aquilo que eu não tive. E isso transforma ele tanta permissividade, vai dando permissividade, aí desde pequeno a criança vai demonstrando sinais já de algum tipo de transtorno, problema na escola. Aí o pai vai lá e fala assim, mas o meu filho, o problema é a professora. O problema são os colegas. Quer dizer, aquele adolescente vai se tornando um deus, né? Ele vai se tornando um deus. Aí depois, a hora que ele cria uma certa idade, aí bate no pai, bate na mãe, o meu filho, peraí, você permitiu durante toda uma vida também um comportamento, não pôs os limites, não pôs regras, não foi tirando alguma coisa, aí depois chega lá na frente e aí eu vejo muita situação também assim, sabe? Às vezes, exatamente. Às vezes quem precisa mais de tratamento, no caso, por exemplo, às vezes de dependente químico, quem precisa se tratar é mais os pais do que o próprio filho. É bem por aí. Muitas vezes acontece isso, sim. E no amor exigente, né, eles vêm, eles falam sobre isso, tudo, e aí eles me procuram. Eu fui lá,
mas não gostei. Porque, é claro que você não vai gostar, porque eles vão esfregar um monte de coisa na sua cara. Eles vão chegar para você e falar assim, você não vai dar dinheiro para o seu filho. Você não vai deixar o bujão de gás fácil para ele vender para comprar droga. Teve casos que chegaram para mim e falaram assim, pelo amor de Deus, ele está falando para eu não deixar meu filho entrar em casa. Não, você vai estipular uma regra. Até 10 horas você esteja em casa. Não chegou, ele vai ficar para fora. Isso é um massacre para os pais. Teve caso dela falar para mim, eu tô parecendo que tô criando um bicho, um cachorro de rua. Eu tô deixando uma marmita com uma garrafa de água pro meu filho na garagem. Ele estica o braço, pega, trancado para fora. E é assim que tem que ser. Ah, ele se tornou um cara pior? Não é por causa dessa mãe que fez isso, entendeu? Aí sim, eu até ponho uma vírgula aí nisso que você falou. Tem esses pais que criam uns monstrinhos desde pequeno, né? Com esse perfil de eu não tive, eu tenho que dar o melhor para que ele não sofra o que eu sofri. Eu às vezes começo a pensar, será que seria tão ruim se ele dormisse num quarto que chove dentro, de vez em quando? Será que seria tão problema assim se ele dormisse numa casinha com telhado de brasilite? Ou isso traria para ele a oportunidade de ter um caráter melhor, né? Então são essas questões que adoecem. Comida, ou passar a própria roupa. Exato. São essas questões que adoecem a saúde mental de muita gente. Então, uma outra coisa, concluindo aquilo que amarrando com aquilo que a gente estava conversando com o professor, é perguntar para essa pessoa como você lida com as suas emoções. E aí vocês vão se surpreender com as respostas. Porque você vai ver a pessoa falar, eu me tranco no quarto, eu não vou para a escola, eu não vou ao trabalho, eu não vou se a minha mãe brigar comigo, eu não vou na casa dela por uma semana. Se eu for contrariado pelo meu pai, eu fico um mês sem ligar para ele. Então, são coisas que você tem que saber quais são os elementos, as situações, os lugares, os relacionamentos que te dão crise, que te colocam em crise. Você tem que saber quais são os elementos, os lugares que te colocam à prova. Então, não é uma coisa assim, as pessoas elas precisam saber o que tira o equilíbrio. Não é só se jogar a culpa no pai ou na mãe, porque eu não tenho uma vida incrível. Eu conto para vocês todas as vezes que a gente se encontra parte da minha história. A minha formação é fruto do FIES e eu encho a boca para falar isso. Porque se tem uma pessoa que se autocobra para aquele troço terminar, para acabar de pagar aquela birosca, era eu. Não tinha ninguém para chegar para mim e falar, você tem que ser a melhor aluna porque eu estou bancando a sua faculdade. Você só é quem você é porque eu te cobro. Não. Ali a Roberta foi lá, o que deu para pagar ela pagou, o que não deu o Fiezinho foi lá e fez a parte dele. E eu encho a boca para falar isso. E indico isso para todo mundo. Ah, mas você vai roubar, vai cobrar o triplo. Eu não tô nem aí, eu não tô aqui. Eu não tenho livro publicado? Então, é porque eu corri atrás. Não vou ficar esperando, pegar aqui o papel higiênico, cadê? Aqui, vou ficar aqui, meu Deus. Vamos chorar porque meu pai, porque minha avó, porque o cachorro não me ajudou. Não é assim. Então, essa geração mimizenta, sabe? Essa geração da Nutella não pode, gente. E vai adoecendo. Isso eu não estou criticando. Isso não é uma coisa que eu estou dizendo no sentido assim de, então as pessoas, os jovens que estão sofrendo não devem procurar terapia. Não é isso. Eu digo que eles têm que respeitar as gerações. Respeitar o irmão mais novo, respeitar o pai, o irmão mais velho, respeitar o conhecimento, porque o adoecimento mental, ele está vindo, entendeu? Então, esse trânsito de se conhecer, de se autoconhecer, não buscar informações aleatórias, não buscar conhecimento aleatórios, não ir atrás de médico Google, mas buscar realmente a instrução. Teve paciente que parou de tomar medicação porque viu no Google que é o efeito colateral X. E eu falei, mas você teve esse efeito? Não, eu não tive. Então, a gente precisa entender que o medicamento para você não fez mal. Mas eu vi que lá ele faz. Então, são informações que vão adoecendo cada vez mais as pessoas, elas estão se prendendo, se encaixotando numa realidade e se esquecendo da sua identidade principal. Então, essa pergunta, você se conhece? Para mim, ela é essencial. O que te motiva? E uma coisa que eu falo, dentro da saúde mental, as pessoas falam tudo sobre motivação. Vamos para o coaching agora.
Ah, e o que te motiva? Ah, o que me motiva é a saúde, ver os meus filhos em boa escola. O que me motiva a me matar de trabalhar é ver o dinheiro na minha conta. Não. Motivação é o motivo da ação. E a motivação, ela vem dizer para nós que nem sempre eu vou estar sorrindo para fazer aquilo. Estar motivado quer dizer, eu tenho uma obrigação, eu quero cumprir essa meta, eu estipulei essa meta para mim, eu quero cumprir esse desejo dessa meta. E é como ir para academia quando você precisa perder peso. É como frequentar a terapia do Matheus. Você detesta, você não quer falar da sua vida para aquela pessoa. Hoje, na reunião com as minhas funcionárias, falei, olha, eu tenho uma disciplina de exercício hoje, e assim, quantas vezes eu vou para academia, eu vou negociando com a minha cabeça, porque eu não tenho vontade nenhuma de ir. Não tenho vontade. Pra cabeça. Na saída a gente vai. Não. Você vai na saída a gente passa no Mac. Não. Você gosta de comer batata frita ou chuchu com... Não, lógico que eu gosto de comer batata frita com Coca-Cola. Doutor, não. Tem um participante aqui da live, eu não sei se ainda ele está online, mas ele fez uns questionamentos enquanto a senhora estava fazendo a explanação. Eu achei um pouco, não é interessante, mas assim, ele fez um relato, o nome dele é Christian Cauane, né? Mas deve ser Christian, né? Que ele está com a foto, acho que com a namorada aqui. Ele colocou que ele está com muitos problemas, ele pediu até ajuda, que ele não consegue dormir, que ele está dormindo apenas 2 horas por noite, que ele teve uma briga com o pai, porque o pai acho que arrumou uma nova companheira. Segundo o relato dele, doutora, está aqui, a companheira do pai tentou tirar a vida dele. Então, ele diz que está com muito ódio desse pai e ele pede ajuda. O que a senhora poderia... Eu sei que é difícil, é apenas um relato muito simplório, né? Mas o que a senhora poderia orientar? Acho que é o Christian, para ele minimizar essa questão do ódio, tentar ter uma qualidade de sono melhor. Ele fez esse relato aqui já faz algum tempinho, eu nem sei se ele está online ainda. Seria até bom se ele colocasse se ele está online ainda, está ouvindo a gente. Então ele fez esse relato, que ele está com muito ódio do pai, que ele não consegue dormir, que ele dorme apenas 2 horas, que ele precisa dormir, e que a madrasta, a atual companheira do pai, tentou tirar a vida dele. Foi esse o relato que ele colocou aqui na live. Então, a princípio é caso de polícia, né? Sem dúvida alguma, que a gente, né, numa situação que está colocando a vida da pessoa em risco, eu imediatamente não mediria esforços aí para sugerir a ele que ele busque ajuda realmente, as suas proteções, as medidas protetivas aí. Mas em questão à saúde mental nesse sentido, não é um ambiente favorável para ele. Esse ambiente é um ambiente pesado, tóxico, né? Um ambiente que promove algum tipo de transtorno já na questão do medo, da reincidência das ameaças, né? Então, ele precisa conhecer esse ambiente onde ele está inserido. Quais as razões disso? Eu chegar aqui para vocês e falar assim, a esposa do meu pai, que vocês até conhecem, de vez em quando eles estão online com a gente, a esposa do meu pai, eu estava lá, ela tentou tirar minha vida. É pesado, é estranho, é incomum, né? É estranho no sentido de, assim, é inesperado. Então, entender por que ela teve essa atitude, qual a idade dele, o que é esse contexto, se ele é um usuário de drogas, se ele dá trabalho, se ele leva problemas, se ele toda semana está com uma pessoa diferente na casa e essa pessoa é problemática. Por que eles chegaram nesse nível de complexidade? É um caso que seria necessário terapia e conhecer, né? Mas para ele, para amenizar, para dar essa qualidade de sono, para não ficar sem a resposta nessa parte, essa busca por coisas, inclusive elementos que eu até coloquei aqui para a gente falar um pouco sobre isso, como que eu posso promover a saúde mental em momento de crise? Como eu fiz isso com os meus pacientes na pandemia? Eu vou colocar vocês agora, e isso você já vai usando como resposta para ele, tá? Que eu estou amarrando uma coisa na outra para aproveitar o tempo. Eu pergunto para ele e pergunto para vocês 3 e para quem está online que quiser responder aqui na nossa live. A minha pergunta é para todos, é até para mim. O que me faz bem? O que me faz bem? Eu
promovo a saúde mental quando eu penso no que me faz bem. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo tirar vocês daqui do meu quando eu vou aparelhinho. para academia, o Essa é a momento imagem que me está faz aqui bem. na minha frente, ó. Olha lá. Tá vendo? Isso me faz bem. Isso me promove equilíbrio, saúde mental. Tá vendo? A imagem relacionada à natureza, uma live que eu coloquei aqui no YouTube, que está rolando simultaneamente com a gente, uma live ao vivo, que está música de natureza, som de natureza, passarinho, com aguinha, isso me faz bem. Então eu tenho que procurar por aquilo que me faz bem. Vou dar um segundo para vocês aí, 5 segundos para vocês 3 que estão comigo aqui, pensar, e vão me responder um por um, porque essa nossa hoje, quem faz pergunta aqui sou eu. Não, eu já respondi, eu falei que ir para academia, para mim, é minha terapia. Ah, tá, foi o que falhou aqui na hora. Então, assim... Não, para mim, eu vou na minha academia, eu vou andar de bicicleta, é o momento que eu tiro da tomada e eu me liberto, a minha mente fica pairando sobre tudo que é ótimo. Perfeito. E Matheus, quando você está nessa vibe, nessa good vibes, você consegue notar a presença do pensamento negativo, do pensamento de problema, ou você consegue entrar e ficar lá um tempo e o problema não entra quando você está nesse momento? Não, quando eu estava na minha crise de depressão, quando eu estava em crise, eu ia para a academia sabendo que era uma necessidade, um remédio, mas eu não me sentia bem treinando. Às vezes eu estava no treino e eu tinha crises de ansiedade no meio do treino, na academia, e aí eu parava, fechava os olhos, fazia uma respiração, continuava treinando, e aí eu sentia que, assim, ia melhorando aquelas crises de ansiedade. Mas eu cheguei a ter várias crises de ansiedade, mesmo treinando. Certo. Então, para o Matheus, a resposta do que te faz bem, o que te desliga e ativa a sua saúde mental. Desliga a doença mental e ativa a saúde. Imagina um disjuntor, é disso que eu tô falando. É atividade física. Mim, ótimo. Para mim, atividade física, a dança, ela é a que reina, que impera na minha cabeça. Principalmente danças contemporâneas, dança, né? A dança de salão, aquela coisa de casal, ela para mim, ela é assim, a formação, onde começou tudo. Para mim, Adão e Eva, a primeira coisa que eles fizeram quando se conheceram foi dançar. Então, assim, eu acho que Adão não tinha nada para fazer, eles foram dançar um pouco. O que me faz bem, o que me promove saúde mental? O contato com a natureza e a dança. E para o Rômulo, o que promove a saúde mental? O que desliga o Rômulo? O Rômulo está enlouquecido. O Rômulo está virado na cobra e aí ele quer desligar. Ele não quer pensar, ele não quer olhar e falar assim, eu queria te contar uma coisa ruim. Ele vai brincar com o Zé Rico. Não vem. Brincar com o Zé Rico. Não, eu costumo desligar de tudo quando eu estou fazendo a minha parte espiritual. Quando eu vou ao centro às sextas-feiras trabalhar, lá é onde é minha saúde mental, é onde eu exerço a minha fé, é onde eu exerço a caridade, o amor ao próximo. Lá eu não tenho problema. Realmente, lá é um mundo à parte. Perfeito. E lá é esse momento onde você, não só por você estar se dedicando ao próximo, mas é onde você entende que há um escape da tua pressão, a retirada do excesso. É um lugar, inclusive, que ele não te causa sofrimento. Porque esse lugar, o que te faz bem, ele não pode te causar dor. Se te causa dor, se te causa arrependimento, se te causa sofrimento, não é desse ponto que eu tô falando. Então, aí seria uma coisa que você gosta, entendeu? Se você sai do centro, se você sai do centro, nossa, eu me dediquei demais, eu não devia ter ido, foi bom, mas também foi ruim. Não, então não é disso que eu tô falando.
falando daquela conexão mesmo, aquela coisa que você fala, não penso em nada. É exatamente como... isso. Eu acho ainda quando eu saio que durou pouco, apesar das horas de extensão. Entendi. A gente sempre fica com aquele gosto. Poderia ter mais vezes na semana e poderia por mais durar horas. mais, né? Exatamente. Perfeito. E o nosso caríssimo professor? Big Brother, O que... né? É Big Brother. O que lhe faz bem, meu caríssimo professor? Tá mudo pra mim. Tá mudo, tá mudíssimo. Tá mudo, né? É um mistério. Aê, jovem. Eu gosto muito de planta, né? Eu tenho aqui frutas em vaso. Eu gosto de colocar cadeira entre as plantas e ficar sentado ouvindo música, de manhã ou à noite. Quando eu vou cuidar da minha mãe, que eu deixo lá no quarto, eu fico lá sentado, olhando as estrelas, escutando a música. Acho que isso me desliga, traz muito bem. E agora eu comecei a fazer Tai Chi. Entrei no templo Shaolin e estou praticando. Também tá me fazendo muito bem, tá deixando mais calmo do que eu já sou. Excelente. E é também um lugar que nós chamaríamos do seu lugar secreto. Sim. É o lugar onde você pensa em coisas boas, é onde... Então, não dá atenção para eles, é implicância com participantes novos na live, viu, professor? Não é implicância amiga. Toda vez que tem um participante novo, eles fazem isso. Ai, gente, para! Ele acabou de chegar, ele não vai voltar mais se ficar fazendo isso. Poxa, depois aparece umas coisas lá no nosso grupo. A mente já tá assim. Então. Já vai começar a aparecer as figurinhas do professor Carpino. Aí já vi. Já vai. Daqui a pouco vai aerolitos, igual Chapolin, voando na pedra, aqueles negócios. Não, vai longe, vai longe. Então, assim, por que eu fiz essa pergunta e joguei essa pergunta para o público? O que te faz bem, né? Nós pensarmos nessa questão. É de praxe as pessoas falarem, olha, você precisa praticar atividade física, você precisa ter boa alimentação, você precisa ter bons relacionamentos, precisa meditar mais, orar mais e mais na sua religião, ter essa conexão divina, ter essa evolução da fé, mas será que precisa ser nessa ordem, né? Será que às vezes um momento quando você chega em casa, para quem está trabalhando fora, 2 minutos depois que o carro está guardado e a garagem fechada, você ali dentro do carro, fazendo nada, será que você não chega nesse momento de você ligar e desligar disjuntores? Então tem pessoas que elas relaxam pedalando, tem pessoas que relaxam comendo, o que eu fico atenta para não desencadear a compulsão alimentar, isso aí é parte minha, né? Mas tem pessoas que relaxam no tear, cozinhando, tem pessoas que relaxam, isso é ótimo, vira até fonte de renda, mas aí deixa de ser uma fonte de relaxamento, porque vai causar pressão com as encomendas, por exemplo, né? Então, o que a gente entende sobre esse contexto? Para onde que isso nos leva? O que nos faz pensar? Não é que eu estou dando as costas para um ente querido com família, ou um amigo com problemas. Não é que eu estou dando as costas para uma pessoa. É que eu não consigo oxigenar vocês se eu não estiver respirando. O Rômulo nada terá a fazer lá no centro, ou se o Rômulo fosse um pastor, ou se o Rômulo fosse um pai de santo, ou se o Rômulo fosse o padre em si, que é o mais popular, mais conhecido entre nós, ele nada teria a fazer lá no centro religioso se ele não buscar primeiro essa higienização emocional. Então, quando nós falarmos sobre saúde mental, lembrem disso. É exatamente como uma higiene bucal. Se da minha boca está saindo ofensa, se da minha boca está saindo palavras pejorativas, se da minha boca está saindo, é porque está cheio o meu coração. Então, eu preciso limpar toda essa região primeiro, para depois eu ir lá fora falar para o outro, ai, que bonitinho, sejamos caridosos, eu vou fazer doação de roupas usadas. A gente carrega um ódio, de vez em quando carrega um ódio. Tem vontade de explodir uns bujão de gás?
Tem vontade. Hoje eu perguntei para uma paciente, ela não está online, mas eu sei que eu não vou expor quem ela é no sentido literal. O abusador dela foi acometido por diabetes e perdeu a perna. Só que o abusador abusou dela na infância. Hoje ela está com 30 anos. Eu perguntei para ela, você falou dentro de você assim, bem feito? Ela falou, Roberta, é horrível, né? Mas eu falei. Porque eu penso que é a lei da semeadura, ele colheu e ele está plantando. Hoje ele está de fralda e ele olha para minha cara e eu tenho vontade de cuspir na cara dele. Porque hoje nós estamos tratando exatamente as sequelas daquilo tudo que ele fez para ela. Então é uma coisa que a gente precisa ter muito manejo para você não despertar o ódio e essa menina chegar em casa e desligar os aparelhos desse homem. Entendeu? Você tem que ter muito manejo. E aí eu falo para ela, vamos promover o que te faz bem. Vamos promover a entrega das chaves do seu apartamento, para você ir embora, para você mudar para sua casa, para você viver sua vida, ter a sua decoração, sem se esbarrar com ele pela casa. Entendeu? Então, essa questão da promoção da saúde mental, ela vai muito além da gente pensar só naquela caixinha da pessoa, não desmerecendo, mas hoje em dia, você fala em saúde mental, eles pensam no que chamam de doido. Ah, a saúde mental só é falada para aquele que está rasgando dinheiro. Eu nunca conheci ninguém que rasga dinheiro. Então, ao meu ver, a minha profissão é em vão. Porque se psicólogo é médico para doido, eu nunca atendi um. É verdade. Exatamente. Não é? Então, assim, parece maluquice, mas é verdade. Então, assim, você fala, gente, todo mundo fala, não vou no psicólogo, porque o psicólogo é médico de doido. Então, eu estudei em vão. 15 anos da minha vida. Durante e depois da faculdade. É imprestável a minha faculdade. Porque ninguém chegou para mim e falou, ó, eu estou rasgando uma notinha de 50. Então, é isso que eu falo. Às vezes, as pessoas, elas se dedicam a metas indevidas, a metas erradas, a metas que não vão levar a lugar nenhum. Se frustram, como o nosso amigo falou lá atrás, aí na live, e essa frustração leva a sinais. Aí vem a depressão, aí vem a ansiedade, aí eu vou ter que recomeçar. Apostam em cavalos errados, apostam em alazão manco, entendeu? Então, muitas vezes, o incentivo é olhar para frente e pensar o que hoje, em crise, aquela pessoa que não está conseguindo dormir, ele precisa pensar no que ele faz bem. É o primeiro remédio que ele tem que tomar. Olhar imagens saudáveis antes de dormir, parar com as telas pelo menos 40 minutos antes do sono, não é ficar com o celular na mão e dormir com o celular bater na testa, entendeu? Então é relaxar, assistir uma imagem dessa aqui de cachoeira, aguinha, não sei o quê, e desligando aos poucos, coloca uma musiquinha de fundo bem suave e vai pensando só em coisa boa. Porque se não for assim, vai desencadear outros problemas. Doutora, eu posso ler os comentários? A senhora perguntou o que faz bem, as pessoas fizeram vários comentários aqui, é bem importante. Vamos lá. O Pena Temos colocou... tempo. Assistiu o Papo de Amigos. Isso, o Pena colocou aqui, ó. Paz interior. O Rogério da Mato colocou comer, deu risada, faz bem. Andar de bicicleta. Junto. Já tô aí fora pra gente comer. Ele colocou, ó, andar de bicicleta é ótimo. Vai pedalar com o Matheus aí. Isso. Aí tem o com pontinhos ateliê. Acho que é uma amiga da senhora que sempre está falando. Me sinto bem quando estou... Dessa joia é Fabiana, ela é maravilhosa. Então, Fabiana. Então, a Fabiana colocou assim, ó, me sinto bem quando estou em companhia de pessoas que amo. O Rogério também colocou forró. Ele gosta, diz que faz bem. A Fabiana colocou encontros, cafés, reuniões e comemorações. Aí tem uma tal de Flor Furini. Não sei se você conhece, doutora. Vou dar uma olhada no meu RG. Isso. A hora que ela fez, o que me faz bem, pensar no Mercedão Actos 2546. Lindo, cor prata lunar. Diz que isso faz bem. Vamos Você sabe lá. o que é isso? É um caminhão ou é um carro? É um caminhão.
É o meu irmão Muito bem. caçula. É seu irmão. É, Eu gosta de falo para caminhão. ela, não, a minha mãe tem um caminhão e ele dá, ocupa ela igual o irmão caçula. E eu É falo o para irmão ela, caçula da família. É é, isso que faz eu bem. falo para ela, você vai vir aqui? Não, eu tenho que levar o Mercedão para não sei o que. Eu falo, já sei, o irmão caçula tem que buscar na escola. Isso. Tá bom. Como é o caçula, tem que ter mais atenção, né, Tem que doutora? ter mais atenção. Jaqueline Dome. Cozinhar e inventar coisas na cozinha. Ela colocou que faz bem para E ela. cozinha maravilhosamente bem. É Em mãos de Masterchef. fada. Então, vamos ver se teve mais participação aqui das pessoas que colocaram o que lhe fazem bem. Vamos ver. Deixa eu ver se tem mais aqui. Camila Alves. Tem certeza, Roberta? Colocou kkkk. Agora eu não sei de qual que ela estava falando. A Jaqueline novamente colocou. Sim, existe muito preconceito. Pior ainda quando você vai no psiquiatra, né? Que estava falando da questão Sim, de que é psiquiatra, psicólogo é coisa, né, para louco, né? é. A Aquelas coisas. primeira vez que eu fui no psicólogo, no ano 2000, eu entrei olhando para trás, assim, para ver se não tinha ninguém me vendo, entrando, que eu tinha vergonha. Bom, doutor, os comentários eram esses. As pessoas que fizeram as participações. A senhora pode continuar com a sua explanação. Perfeito. Bom, a gente então começa a entender que a, a promoção da saúde mental, ela vem em encontro, né? Ela vem de encontro com todos esses pilares que nós falamos. A natureza vai promover a saúde mental, a conexão religiosa ou a meditação, não precisa ser necessariamente, obrigatoriamente com a fé, porque as pessoas às vezes acabam se decepcionando nos centros religiosos com as outras pessoas e acabam se afastando da própria entidade que acredita ser o poder superior ali, né? Então, desacreditam de Deus porque acreditavam piamente numa pessoa com cargo dentro da religião e essa pessoa não teve um comportamento adequado ali, esperado por todos. Então, o que eu falo sempre é assim, o exercício de relaxamento para a crise, para a gente se reconectar com a saúde mental, ele é um exercício muito bom de se fazer. E pode ser feito por qualquer um. Ele não é um tipo de exercício que ele vai levar a pessoa a um grau de transe, por exemplo, que ele não consiga sair sozinho. Eu educo os meus pacientes, eu pratico esse exercício com os meus pacientes, é considerado uma técnica dentro da meditação e da hipnose, eu não nego que saiu de lá, porém são coisas que as pessoas podem fazer à vontade, não tem contraindicação, porque eu ensino para elas só até a página 1, finalzinho, nas linhas pequenas, não vai para a página 2, né? Então, algumas técnicas que eu utilizo é aquele ponto mesmo do que o médium conhece no início ali, como você... só que eu não trabalho com a mediunidade, eu não trabalho com a linha espírita, não trabalho com linha religiosa nenhuma. No meu trabalho, a pegada é psicológica, mas o trabalho para tirar a pessoa da crise, eu posso trabalhar essa técnica com o Rogério, meu excelentíssimo, eu posso trabalhar com a minha mãe, eu posso trabalhar com a minha sobrinha, eu posso trabalhar com um de vocês, ela vai além dos muros terapêuticos. Essa técnica, ela faz com que nós entendamos que é o controle da mente. O mesmo controle que eu tenho quando o elevador para e eu, no dia seguinte, ou no mesmo dia, preciso usar o elevador de novo. E eu fiquei presa no elevador, mas eu preciso do elevador. Então, a nossa cabeça, ela é esse elevador. A partir do momento que eu consigo administrar isso, eu me torno uma pessoa que tem o autoconhecimento. O que é esse elevador? Do que é que eu estou falando? Eu, por exemplo, pratico alguns exercícios com os meus pacientes, algumas técnicas de imersão, onde nós trabalhamos exercitamos a mente a sair dessa órbita. Então, um de vocês estão em crise, por exemplo. Roberta, mas a gente é amigo, eu te conheço, tal. A gente pode fazer esse exercício com você? Eu posso fazer com os 3 ao mesmo tempo, entendeu? Então,
é um exercício onde a pessoa ela vai fechar os olhos, ela vai, antes de fechar os olhos, eu vou fazer algumas perguntas, porque eu quero alguns, vamos dizer assim, eu preciso de alguns parâmetros, eu preciso de algumas informações, lugares, cores, etc. e tal. Então, eu vou fazer algumas perguntas, vamos dizer, temperatura, a claridade, luminosidade, se é de dia, se é de noite. Eu vou criar um cenário. Dentro da psicologia do psicodrama, eu consigo criar um cenário dentro da cabeça da pessoa. Não preciso estar com ela presencial. Então, eu vou trabalhar com ela o seguinte, ela vai fechar os olhos, ela vai relaxar, ela vai entrar naquele transe ali de eu estou descansando, mas eu estou ouvindo o que está acontecendo lá fora. Eu estou descansando, minha mente está relaxada, eu estou respirando, eu percebo a minha respiração, eu percebo o cheiro, eu percebo cor, e a cor tem um cheiro para mim. Aí, e tem pessoas que já fizeram, que eu estou vendo que estão dando sinais aí, que é muito bom. Eu estou escutando um passarinho me contando aqui, no meu ponto eletrônico. Aí, então assim, tem alguns que eu falo, agora vamos lá, você vai relaxar, eu vou te ajudar, você pensa, a pessoa dorme. Aí chega pra mim e fala assim, Roberta, você falou tudo e eu perdi. Não tem problema, a gente começa de novo, vamos tentar 1 milhão de vezes. Mas a ideia é essa. E aí, quando que eu sei? Porque eu sei, porque eu conheço algumas coisas do kardecismo, como eu conheço da evangélica, como eu conheço da católica, como eu conheço da Umbanda, porque a minha profissão me obriga a aprender sobre as religiões. E eu sei que algumas religiões, elas abordam essa questão da cor, da sensação, do toque, do lugar. Imagine você num lugar, se leve para um lugar. Mas no meu caso é tudo terapêutico. Então a gente volta para a caixinha da terapia aqui. E aí esse exercício, o que ele faz? Ele faz vocês mentalizarem, ele faz vocês vão seguir o meu comando. Então eu vou falar para você, o Matheus nem fez e já está com sono. É muito bom, tá vendo? Porque eu acordo 4h30 da manhã todo dia, por isso que eu tô com sono já. Então, assim, são técnicas que eu exercito com as pessoas, que elas vão sair daquela relação problema e ódio, mas elas têm que se entregar para mim. Deixa eu dominar, deixa eu conduzir. É uma meditação guiada por mim. Então, por que a meditação e não a hipnose? Porque na meditação você está atento a tudo que está acontecendo. Se um filho gritar, ou mãe, ou pai, se cair um troço, se o cachorro gritar porque foi esmagado no portão, você está atento a tudo ao seu redor. Ô, doutor, você não está fora dali. Essa técnica é muito parecida com a apometria, né? A apometria usa muito dessa técnica. Tem uma participante aqui, deixa eu só ver, ela fez uma pergunta, doutor. É a Fernanda Oliveira. Ela colocou, boa noite, como descobrir uma ansiedade? Quais são os sinais de uma pessoa que quer saber se ela está sofrendo desse problema de ansiedade? Ela queria saber como descobrir e quais são os sinais, acho que inicial dessa... Bom, a ansiedade, ela traz em seu catálogo, vamos pensar assim, o desconforto, principalmente o desconforto. É normal as pessoas planejarem o futuro, é normal as pessoas desejar coisas. Quando que isso se torna ansiedade? Quando eu perco certos parâmetros, quando eu perco determinados fio da meada. Então, assim, eu não consigo dormir, eu não consigo trabalhar, porque eu não sei se eu vou conseguir em dezembro construir minha casa. Eu estou pensando tanto no carro que quebrou, eu não estou me concentrando para trabalhar, eu não quero comer, ou a compulsão alimentar. Como eu separo a compulsão alimentar da pessoa que gosta de comer? A compulsão alimentar na crise da ansiedade, a pessoa está comendo sem fome. Ela está comendo porque existe o que comer. E ela está comendo sem desmedido. Ela está comendo feijoada, ela vai comer pudim, ela vai comer pão com ovo na mesma hora. Esse é um compulsivo, é uma pessoa que está sofrendo de ansiedade. Os sinais. Eu não vou atribuir crise de ansiedade. Crise é outra coisa, tá?
Uma crise de ansiedade, ela pode ser comparada com um atleta que acabou de correr meia maratona, na questão física. Ele vai suar, coração disparado, fadiga, é tudo que aconteceu com quem acabou de correr. Então tem que ser avaliado, entendeu? Não existe uma resposta pronta. Bateu o olho, nossa, você está com o coração disparado, fadiga, suando a mão, você está com ansiedade. A pessoa pode acabar de subir uma escada. Ela não está com crise de ansiedade, ela está cansada. Uma queda de pressão, às vezes. Exatamente. Então, tudo é uma questão. Lembra aquilo que o professor falou lá atrás? Procurar o profissional. É para procurar o profissional. No mínimo, um clínico geral. No mínimo. O clínico geral vai saber o que fazer. Entendeu? Primeira coisa, é entrevista. Eu não jogo um paciente para o psiquiatra na primeira consulta que ele chora na minha frente. Essa pessoa pode estar tendo um problema de tireoide e está tendo eventos depressivos devido à alteração da tireoide. Essa pessoa pode estar com baixa vitamina D, pode estar com baixa vitamina B12, pode estar com alteração hormonal, com baixa testosterona, até em mulheres, que promovem desânimo. Então, só a pessoa chegar para mim e falar, estou desanimado, ele está com depressão, não está. Eu não posso fazer, é sujo, é um serviço porco se eu fizer isso, entendeu? Então, eu tenho que fazer uma leitura, eu tenho que fazer uma avaliação, eu tenho que interrogar tudo isso. Ah, mas então na primeira consulta, na segunda, na terceira, não sei quando isso aparecer, quando for falar sobre o assunto. Então, a princípio, essa questão da ansiedade é eu entender os comportamentos. Está alterando o meu comportamento? Ah, antes eu entrava e saía do elevador numa boa, depois que o elevador travou comigo dentro, eu estou falando muito desse negócio do elevador, porque foi um caso que aconteceu hoje e eu tive que atender uma emergência por causa da menina que ficou desesperada, tadinha. E é compreensível, lógico. Todo mundo acha que vai morrer quando o elevador para. Ninguém acha. Legal. Mano. E aí o que aconteceu? A pessoa vem e fala assim, eu toda vez que eu entro agora, meu coração dispara, minha mão soa, a boca seca, eu tô tendo uma crise. Não, calma. É um estresse pós-traumático dentro daquilo que você sofreu. A gente precisa te reprogramar, é uma coisa comportamental. Não é que você vai ter crise todas as vezes que entrar no elevador. Não é que você vai ter crise porque foi assaltado todas as vezes que passar naquela rua. Então, tudo é uma questão de leitura. Tudo é uma questão de conhecimento, entender o que está acontecendo com cada um. Certo. Mas Mateus... os princípios são compulsivos, né? São os excessos que antes não aconteciam. Matheus e professor, quer fazer alguma pergunta? Nós já estamos com... Eu só queria agradecer pela live mais uma vez. Assim, eu aprendi muito, né? Principalmente um tema aí que para mim é muito interessante. Eu que adoro terapia, que felizmente ou infelizmente, sei lá, hoje eu olho para minha depressão, hoje, depois de bastante sofrimento e bastante luta, hoje eu consigo agradecer. Eu olho para minha depressão, hoje eu falo assim, nossa, foi a melhor coisa. Eu gostaria de ter tido ela com 20 anos, porque aí eu já teria evoluído muitas outras coisas, mas diz que nada é por acaso e tudo vem no momento certo. Mas eu, particularmente, se tiver alguém aí que esteja passando por uma depressão, eu posso afirmar com todas as letras, foi a melhor coisa que eu tive na minha vida. O fato de eu ter tido essa depressão e eu ter procurado ajuda me tornou uma pessoa muito melhor em todos os sentidos, emocional, espiritual, físico. Hoje eu me sinto uma pessoa muito melhor do que eu era antes da depressão. Professor? Tá mudo. Tá sem som. Aí, professor. Eu queria agradecer também pelo conhecimento, muito boa live, aprendi muito também. E queria pedir para voltar, ver aí, para estar voltando aí para falar quando de... vocês quiserem. Só precisa ver se paga bem, né, Roberto? O cara nunca vem. Quando ele vem, ele quer cobrar o comparecimento das pessoas. Ele mesmo quase nem aparece. Mas, quando a coisa é boa, a gente quer conhecer mais. É verdade. É um tema, a gente tem muito ainda para falar sobre mente, sobre controle de pensamento, sobre equilíbrio, né? O budismo, todo tempo o budismo ele tem 3 portas, né? 2 menores do lado e uma
maior no centro, que ele fala que não existe certo ou errado, existe a procura pelo equilíbrio, você tem que passar pela porta central. E não é fácil para nós chegarmos a esse equilíbrio, né? Então, falar sobre esses temas é muito esclarecedor, é muito gostoso escutar esse tema, vai agregando conhecimento. Por exemplo, o Tai Chi que ele deu risada ali que eu estava fazendo, eles acham que eu não assisti a live que eu faltei, né? Que o Luiz Cláudio estava falando da concentração. Eu fui lá e fiz. Então, são temas que nós estamos precisando escutar e conhecer um pouco mais. Por isso que eu estou pedindo, sempre quando der, tá voltando com a gente para falar dos temas. Mesmo quando eu falto, eu assisto, viu? Eu sei Aí, ó. qual é o meu endereço, eu sei qual é o YouTube do Papos e Amigos, viu, Matheus? Muito bem. Ó, Ele tá antenado. Ô, Roberta, brigadão, que Deus te abençoe, Obrigada. tá Amém. tudo de bom. Muito obrigado por esse conhecimento. doutora, Amém. eu gostaria de agradecer. É só avisar aí o professor e o Matheus, eu já recebi um material aqui, daqui a pouco vai para o grupo, tá? É um material aí novo, né? Gostaria de agradecer novamente. A senhora já é uma parceira, não precisa nem falar que mais é convidada, né? Porque sempre está se disponibilizando, né? Para estar aqui, para falar, dedica. Nós estamos com uma live quase 2 horas, não tem como fazer uma live com você com 1 hora só. É muito pouco, passa muito rápido. Ela fala demais, gente. Ela fala. Não, é que o assunto é muito amplo, é muito importante. Não que os outros assuntos não sejam importantes, todos os Verdade. convidados, todos os assuntos que a gente traz aqui têm a sua importância. É sempre no auxílio, sempre para tentar ajudar as pessoas, para a gente tentar ganhar conhecimento. Numa live dessa, o quanto a gente aprendeu, o quanto a gente adquiriu. Se conseguiu alcançar uma pessoa que esteja aqui online, das várias que passaram aqui, o intuito da live já foi atingida. Com Então, certeza. gratidão. A sua família sempre está aqui nos acompanhando. Vamos convidar também sua irmã para participar. A Caroline, hein? A Caroline fazer outra live com a gente, hein? E a mãe também falou que ia participar aí. Tem que trazer, nós vamos convidar, né? Então, gratidão Exatamente. pelo tempo dedicado, pela forma como você fala, pelo carinho que você tem com as pessoas que nos acompanham. Isso é muito importante, né? O carinho que você tem, as pessoas fazem pergunta, você para, explica com toda a dedicação, todo o amor. Então, gratidão por mais uma live. Eu vou passar a palavra para você, depois eu termino a live e já agradecendo a todos a questão. Tá, joia, gente. Obrigada, né? Obrigada pelo convite, obrigada pela atenção que vocês sempre me dão. Eu falo que vocês são meus amigos de trabalho, porque eu não faço live com ninguém, né? Afinal de contas, o online, para mim, é sempre com os pacientes. Então, quando eu encontro os amigos, vamos ver se a gente consegue um dia fazer essa live num presencial, num restaurante, comendo uma pizza, nós todos. Leva o Rogério para vocês. Vai ser no casamento. Vou levar o Rogério para vocês conhecerem. Mas assim, ó, eu agradeço muito de coração essa oportunidade. Eu queria muito ter falado com vocês sobre esse assunto antes, no começo do mês de janeiro, mas eu tenho certeza que assim foi a vontade de Deus. E a ideia que eu tive de pensar que o janeiro branco, eu quero que vocês levem isso, que seja de janeiro a dezembro. Por isso está sendo no último dia, para que vocês lembrem dessa live em fevereiro, para que ela cruze para março, e a gente chega lá em setembro, na hora de falar da depressão, do suicídio, nós consigamos alcançar mais pessoas pensando sobre essas coisas, tá? Uma coisa que eu queria fazer e propor para vocês agora, mais uns 2 minutinhos antes da gente terminar, seria um diferencial das outras lives, a gente não teve esse exercício. Eu gostaria que vocês, os que estou vendo, né, e quem estiver participando quiser fazer também, eu gostaria que vocês fechassem os olhos, confiem em mim, eu sei que maldito homem que confia no outro homem, mas dá uma confiadinha. Confie em mim por 2 minutos e feche os olhos um segundinho, por favor. Nesse momento eu peço para vocês tentar se desligar um pouquinho dos ruídos lá de fora, dos sons da casa, dos sons da sala, o que vocês estiverem ouvindo.
Eu gostaria que vocês, nesse momento, para nós finalizarmos o nosso trabalho, pensassem e visualizassem as coisas pelas quais vocês são gratos. Respirando fundo, contando até 4, bem lentamente. Então, nós respiramos 1, 2, 3, 4 e solta também no tempo 4. Pensa com carinho nas coisas que lhes faz bem. Veja essa coisa na sua frente. Concretize esse pensamento na sua frente. Nesse momento, você só pensa em coisas boas. Se imagine na sua sala de aula, se imagine no seu consultório, no seu laboratório, na sua empresa, num sorriso, um cliente, um aluno, um paciente, um participante com um olhar de gratidão. Há quanto tempo você sente vontade de abraçar? Abrace uma cor que você gosta, abrace uma pessoa que você ama. Aí, da onde você está, não importa a distância que ela está de você. Se você quiser se sentir à vontade, sentir que cabe para esse momento, abra os braços e aperte em seu peito, como se você estivesse efetivamente abraçando essa pessoa. Ou essa cor, ou essa energia, ou esse espírito, essa saúde. Sinta a cor que você mais gosta circulando por todo o seu corpo nesse momento. Uma linda energia, por onde ela passa, ela solta um farelinho, como se fosse um glitter brilhante, da cor que você mais gosta. E por onde ela passa, regenera células, regenera dores físicas, regenera dores emocionais, regenera o estresse. Palavras não existem. Nesse momento, você sente essa energia, esse tom, essa cor. Pode ser uma cor forte, pode ser uma cor suave, pode ser branco, o que você quiser. E você vai perceber essa cor passar entre as suas fibras, pelas suas entranhas. Retomando então, respira fundo, continua concentrado. Perceba como se você estivesse dentro de uma nuvem, de um algodão doce gigante, na cor que você escolheu. E é fofo, é macio, é seguro. Ali não existe medo, ali é seguro. É a cor mais bonita. Você sente paz, você sente força, você se sente revigorado, revigorada, renovado, renovado. Por onde essa energia passa, ela te promove novas possibilidades, principalmente na inteligência, na criatividade, no bem-estar. É exatamente isso. Você continua pensando no que te faz bem.
inabalavelmente. É o que te faz bem agora. Mais um pouquinho. Começa a respirar fundo, contando até 4. E devagarzinho vocês vão voltando para cá. Abrindo os olhos. Se vocês visualizaram a cachoeira, a praia, o mar, desculpa, a única coisa que tem aqui sou eu. Agora o Matheus nem a sopa da noite não vai querer mais, gente. Só vai querer E aí, pessoal, vamos finalizar a live. Vocês têm para dizer para mim a respeito disso? Como foi a experiência, galera? Fantástico. Ótimo. Conseguiu, Matheus? Não, eu sou suspeito de falar porque eu medito todo dia, né, Roberto? Eu faço meditação diariamente, às vezes mais de uma vez por dia. Então, quando eu entro nesse momento, eu desconecto mesmo. Para mim é maravilhoso. Me deixou. Que bom, que bom. Minha noite Conseguiram vai dar ser- uma relaxadinha? Minha Deu noite vai ser boa, viu? Foi um chá de camomila aí, né, galera? Obrigadão. É isso. Então, quando eu falo para as pessoas, eu roubo aí uns 5 minutinhos, 10 no finalzinho da sessão de alguns pacientes, que eu vejo que está terminando a sessão ainda um pouco agitado, e eu peço, né, a licença para promover esse exercício. E esse é um tipo de técnica que eu posso usar com qualquer pessoa. Com vocês, com gente da minha família, com o Rogério, se ele precisar. Além vamos dizer assim, das barreiras da terapia, porque nesse momento eu não perguntei o que incomodava o professor, o que incomodava o Rômulo, ou o que incomodava o Matheus. Eu fui direto no momento em que eu quero que vocês tenham saúde mental. Entendeu? Então, não é que não importa, me importa muito, mas esse exercício é uma técnica que eu vou abranger além das possibilidades. Então, ao invés de nós ficarmos naquele alinhamento terapêutico, onde você fala, eu escuto e a gente alinha o que você está sentindo, nesse momento é um exercício que eu falo, ó, vamos colocar isso aqui nessa caixinha, agora eu vou cuidar de você. Sabe aquele soro? Vamos dar um soro para ele, depois a gente descobre porque ele está com dor. É tipo isso. Muito bom. Olha lá, o Todo mundo em Rogério silêncio, eu tô cochilei de novo preocupada. aqui, ó. Cadê as risadas, Não. piadinhas? O Rogério cochilou, ele falou. Cochilei de... Deixa Doutora, eu bem Ele é zen. maravilhoso, antes gente. de terminar a Esse live, menino é nós incrível. já estamos finalizando. Tem um participante aqui, é o Luiz Antônio. Ele colocou: tenho depressão e ansiedade, parei com todos os remédios, gostaria de ajuda para sair disso. Nós já estamos encerrando a live. Se a senhora pudesse fazer Mas a doutora, a senhora atende online também, isso, né? é que eu ia Até pedir só para a online. Só online. Só online. colocar o celular aqui, doutora. Coloque seu telefone Instagram de contato também. Deixa eu ver. para o Luiz Antônio, que está aí, que pediu ajuda. Está aí uma grande profissional. Ela atende totalmente online. Está aí ó, o telefone da doutora. Difícil o telefone dela. 97 31 31 31. Esse cara sou eu. Ah lá. Então, Matheus, professor, querem finalizar? Querem falar mais alguma coisa? Beijo para vocês. Doutora. Fiquem com Deus. Gratidão. Muito obrigado, Roberta. Muito obrigado. Até a próxima. Uma boa noite para vocês, para todo mundo que participou. Doutor, tchau, tchau. Gratidão por mais uma live. Eu gostaria de te agradecer. Está convidada para a próxima terça-feira, uma live especial. O professor Luiz vai apresentar o livro dele, a mais nova psicografia dele. Fala o nome do livro aí, professor. Fala o nome do livro e mostra aí o livro. Os propósitos da vida. Toda vida tem um propósito. Tá ali. É o novo lançamento. Sensacional.
pelo Letra Espírita, o primeiro, O Amor Vence o Suicídio, um sucesso de, né? Já o livro, esse segundo eu não tenho dúvida alguma que será. Então, estamos convidando a todos, próxima terça, agradecer a doutora, ao professor, ao Matheus, fiquem com Deus. Todo mundo vem agora, vai descansar agora, e só dormir. Obrigada pela oportunidade. Abençoe a todos, que tenham uma semana com muita luz, com muita paz, e até a semana que vem. Fiquem com Deus. Se Deus quiser. Obrigada, Rômulo. Até mais. Com Deus, doutora. Tchau, tchau.